Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos nesta quarta-feira para mais uma devocional bíblica, expondo a palavra de Deus viva e eficaz, que nos traz ânimo, encorajamento para este tempo e também orientação na expectativa da fé, que nos dá uma esperança constante no poder de Deus, na graça de Deus sobre nós. Quero partilhar com você hoje o livro dos Salmos, capítulo 1. Ore a Deus nesse momento e peça que a palavra de Deus encontre o seu coração como terra fértil, preparada para receber a semente e que a semente germine o fruto da vontade do nosso Deus. Pai bendito, age com teu poder sobre mentes e corações, para que a tua palavra, por mediação do Santo Espírito de Deus, resulte no fruto da fé, no fruto das obras segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nosso Deus, por palavra tão objetiva, tão direta, tão clara, a nos iluminar o caminho. Este salmo é um salmo tido como um salmo de sabedoria, que vai mostrar os dois caminhos, as duas palavras que orientam a nossa vida: bênção, ou seja, vida, ou juízo, maldição e morte. E assim é a nossa vida desde o princípio, guiados pela palavra de vida que vem da boca do nosso Deus, ou guiados pelas palavras e ações de rebeldia, por influência de Satanás e da nossa própria natureza pecaminosa. Temos também claramente a ideia de que temos dois tipos de pessoas: pessoas ímpias, que praticam a impiedade e toda sorte de pecado, e as pessoas justas, que andam segundo a justiça do nosso Deus. E essas pessoas são separadas pela sua conduta, pelo seu caráter, pelos seus valores éticos e morais, e colhem os frutos segundo o seu andar, segundo o seu caminhar. Mas teremos lições à luz da palavra de Deus, porque o caminho dos justos Deus está a orientar. A primeira lição podemos tirar dos versos 1 a 3, que o caminho do justo, ele é um caminho abençoado, é um caminho que tem a ver com o compromisso do justo em cumprir a lei do Senhor. O caminho do justo é abençoado porque este tem o compromisso de cumprir a lei do Senhor, nela se escuda, por ela se orienta, e é com base nela que ele tem a sua fé e a sua esperança em Deus, e guia-se em conduta. Costumamos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é o que orienta a caminhada do justo. E no contexto da graça, o justo é aquele que foi justificado por Cristo e procura andar segundo o caminho que Jesus Cristo lhe ensinou. Os versos de 1 a 3 vão deixar claro isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite,
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É promessa de Deus, garantida por Deus, que o caminhar do justo, na alegria, no prazer, segundo a vontade de Deus, lhe permite uma vida próspera, uma vida bem-aventurada. Mas o justo, ele evita caminhar com o ímpio. Não gasta tempo na roda daqueles que escarnecem, daqueles que não levam a sério a vida com Deus, muito menos se aconselha com esse tipo de gente. Isso faz parte do seu trilhar segundo a palavra de Deus, segundo a lei do Senhor, a orientar a vida. O justo, assim, ele dá o fruto daquilo que ele tem no coração, que é a palavra de Deus, a sua segurança em se guiar pelos mandamentos da lei do Senhor. A palavra também vai nos deixar claro que, assim como o justo, ele é abençoado por todo o seu prazer, a sua alegria, o seu meditar na lei do Senhor e praticar esta lei do Senhor, inclusive evitando se deter, gastar tempo, se envolver com pessoas ímpias. O ímpio, ele é amaldiçoado pelos seus próprios atos, pelo seu afastamento. O ímpio é amaldiçoado porque ele desdenha de tudo o que diz respeito a Deus, desdenha da lei do Senhor. A palavra diz que ele escarnece a lei do Senhor. Observe o que dizem os versos 4 e 5. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, ou seja, os ímpios não são como os justos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio, ele não tem prazer na lei do Senhor, ele não tem prazer na companhia dos justos, e quando de alguma forma se aproxima dos justos, é tentando pervertê-los, é tentando corrompê-los, é tentando levá-los para longe do Senhor, e através de uma vida contrária à lei do Senhor, contrária aos mandamentos do Senhor, totalmente confrontadora à vontade de Deus. Por isso eles são entregues à própria sorte, e a sorte do ímpio é a impiedade, é a maldição. Por isso Deus, ele usa o salmista lá no Salmos 37 para dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque ao seu tempo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Porque por vezes aqueles que amam o bem, procuram fazer o bem por acreditar no bem, ter o bem como a razão da sua vida, olhando para os ímpios, parece que os ímpios prosperam mais do que aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Mas não se engane, os justos têm uma prosperidade aparente e presa às condições deste mundo, mas que não tem a paz, a garantia do Senhor, e ao seu tempo colherão os frutos da impiedade, os frutos do pecado, os frutos da rebeldia contra Deus, porque a palavra também diz que aquilo que o homem semear, isto o homem ceifará. É palavra de Deus que se cumpre na vida daqueles que semeiam o bem, semeiam a justiça, como também daqueles que semeiam o mal, semeiam a injustiça. É a palavra de Deus que se confirma. Mas podemos aprender também com esse salmo no verso 6, que o que faz a diferença é que não estamos sendo ignorados. Deus não nos fez e nos entregou a própria sorte. Ele está no comando, Ele está no controle. Os olhos do Senhor estão sobre todos, como diz o sábio em Provérbios, sobre maus e bons. Veja o que diz o verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem confirma o caminho dos justos é o próprio Deus. Confirmar é garantir. Confirmar
é cumprir as promessas de Deus àqueles que confiam e esperam no Senhor, obedecendo, perseverando, vivendo pela fé, independente das circunstâncias, sejam elas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, como estas que estamos vivendo hoje em função dessa crise mundial gerada pela pandemia da Covid-19, essa doença tão terrível que tem levado muitos à morte, muitos aos sofrimentos intensos pelos quais nós oramos, com os quais nós nos solidarizamos, quer que estão agora enfermos em casa ou em leitos de hospitais, ou aqueles que estão vivendo o luto. Mas o Senhor é sobre todos estes. E estes que, enfrentando essas lutas, buscam uma vida conforme o bem do Senhor no coração deles, considerados como os justos, sobre os quais os olhos do Senhor estão, esses serão confirmados pelo Senhor com a bênção da vitória, a vitória de, em qualquer circunstância, ter o cuidado de Deus e a garantia que, quer vencendo a enfermidade ou até mesmo sendo chamado à presença do Senhor, está na bênção do Senhor, no consolo, no conforto, na segurança da salvação que temos em nosso Deus. Em contraponto, o ímpio tem a ruína, porque a palavra diz: mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque é caminho de perdição, é caminho de morte, é caminho que, como diz o sábio em Provérbios, aos homens parece bom, mas logo leva à ruína, leva à destruição, porque só há um caminho garantido, é o caminho do Senhor, é a vereda da justiça do Senhor, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Creia nisso e não se canse de viver o bem de Deus que está em seu coração, amando a justiça do Senhor e nela descansando, sempre esperando que o Senhor proverá e proverá aquilo que você necessita para vencer as aflições desse tempo, em nome de Jesus, pela fé. Pai bendito, abençoa neste momento esta pessoa que está recebendo a tua palavra, que esta palavra germine e frutifique o fruto do teu amor, da tua justiça, do teu poder sobre esta vida, lhe dando vitórias para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.